Olá, hoje vamos falar um pouquinho aí sobre os conceitos iniciais, né, os conceitos básicos da linguagem PHP. Então a linguagem PHP é uma linguagem que é server-side, né, ou seja, ela funciona do lado do servidor. Isso indica que a gente precisa ter um servidor instalado para que ele interprete essa linguagem. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, HTML, JavaScript, a gente não necessita, né, instalar nenhum servidor. O próprio navegador já consegue fazer essa interpretação e consegue já mostrar na tela para a gente o resultado da interpretação do código. No caso do PHP, a gente precisa ter um servidor web que consiga fazer essa interpretação e converter esse resultado para a gente em HTML. Pelo PHP estar rodando, né, do lado do servidor, ele necessitar, né, de um servidor web que faça essa interpretação, acaba tendo resultados positivos aí para a gente, né, os retornos positivos, pois permite que a gente faça a conexão com o banco de dados, que também fica do lado do servidor, permite também que a gente consiga fazer alguns trabalhos relacionados à autenticação, né, do usuário, com segurança, enfim. Então tem uma série de pontos positivos. E como eu falei, quando ele faz essa interpretação, o servidor web faz a interpretação e devolve para a gente código HTML, ele acaba não mostrando para o usuário final o código PHP que você fez. O usuário final só visualiza o código HTML. Mesmo que ele vá lá no navegador e peça para exibir o código-fonte, ele não vai ter acesso a esses dados, né? Só vai ter acesso mesmo ao HTML que foi o retorno aí da requisição. Então, aqui são os objetivos, né? Falar um pouquinho sobre a linguagem server-side, como instalar, né, o PHP e criando a nossa primeira página. Então, aqui tem um pouquinho da história, né? Contando a respeito dos scripts, como eles surgiram, enfim. Então, como eu falei, o lado cliente, o client-side, são executados no computador do cliente, né? No computador do usuário. Então, eu já citei alguns exemplos, o próprio HTML e o JavaScript. Basicamente, você já consegue acessar diretamente pelo navegador. Porém, a gente acaba tendo uma limitação, né? Porque a gente só consegue fazer o que está ali na nossa máquina. A gente não consegue, por exemplo, fazer algum tipo de compartilhamento, acessar banco de dados. Então a gente acaba utilizando mais para pequenas tarefas, para poder fazer algumas validações, né? E deixa essa responsabilidade de acesso a banco de dados para o servidor web. Então, quando o usuário clica em um botão de busca, o pedido de busca é enviado ao servidor, que encontra o script responsável pela busca e processa. Então, independente, né, que eu estou dando o exemplo do PHP, mas poderia ser em outra linguagem, tá? Server-side. E o resultado é enviado de volta ao computador do cliente, né, que pode ser o notebook, pode ser um computador convencional, enfim. E é recomendado que a gente utilize as linguagens, né, client-side para fazer verificações menores, porque isso a gente evita que a gente faça acesso, por exemplo, ao servidor web de maneira desnecessária. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho um formulário e eu preciso que esse formulário seja preenchido, né, totalmente, com todas as informações, eu posso fazer essa validação com o JavaScript. E aí o próprio navegador consegue fazer essa validação para mim sem fazer uma requisição de uma página que usa, né, uma linguagem server-side, né, uma linguagem servidor. Então eu consigo já resolver isso tudo ali na minha própria máquina, digamos assim. Porém, é importante também que a gente tenha lá na minha linguagem servidor o que a gente chama de uma camada que vai validar se as validações iniciais foram efetivadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque como as linguagens server-side elas funcionam, né, são interpretadas pelo navegador do usuário, pode ser que o navegador não consiga fazer uma validação, de repente o desenvolvedor acabou criando um código que não é interpretado pelo navegador, né, da maneira correta, então acaba passando. Pode ser que o usuário também consiga burlar alguma regra, né, JavaScript, fazendo algum tipo de alteração,
Enfim, então é interessante que a gente faça essa validação inicial no JavaScript, né, ali na linguagem client-side, do lado do cliente, mas que a gente também tenha uma camada de retaguarda lá na linguagem servidor só para verificar se tudo foi feito da maneira correta. Então, como eu falei, o PHP é uma linguagem servidor, né? Ela sempre vai necessitar que um servidor faça a sua interpretação e retorne esses dados aí para o usuário em forma de HTML. Então, o PHP, né, ele é uma linguagem de manipulação de HTML, né, scripts, foi criado em 1994, tá, e desde então ela vem sido amplamente utilizada, principalmente quando combinada com a utilização de um banco de dados. O PHP ele é gratuito, né, ele possui uma licença IGPL, seu código-fonte é aberto, né, facilita então a correção de alguns bugs que possam ocorrer na linguagem. Ele é multiplataforma, ou seja, funciona em Windows, Linux, enfim, no Mac, funciona em vários sistemas operacionais, tá? Independente aí da plataforma. O PHP é compatível com a maioria dos servidores web disponíveis no mercado, porém ele tem um suporte já nativo do servidor Apache, que atualmente aí é um dos mais utilizados no mercado. O PHP também suporta vários bancos de dados. Ele possui aí também um suporte nativo para o MySQL, mas isso nada impede da gente utilizar outros bancos de dados, como Postgre, Oracle, Sybase, enfim. Tem uma gama de bancos de dados que a gente pode estar utilizando, basta que a gente faça essa configuração. Permite também que a gente faça uso aí de mais de um banco de dados ao mesmo tempo, né, caso seja necessário. Então, para utilizar o PHP, né, o que eu preciso? Eu preciso ali de um servidor web, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de servidores web. Eu preciso aí de um pacote, né, que são os arquivos necessários para que o PHP possa ser interpretado. Então esse pacote PHP acaba sendo um conjunto de DLLs que vai permitir que a minha linguagem seja interpretada e seja devolvida para o usuário em formato HTML. E aí, opcionalmente, eu preciso de um banco de dados, um gerenciador de banco de dados, para que meu projeto fique melhor, né? Fique mais robusto. Aqui eu coloquei uma imagem que representa um pouquinho como que funciona essa requisição. Então, o cliente está aqui com a máquina dele, que pode ser um notebook, como eu falei, pode ser qualquer tipo de equipamento, né, que tem acesso aí à web. Ele faz uma requisição HTTP para um site qualquer. Esse site tem um servidor web instalado, aqui está o exemplo do Apache, que faz uma requisição para o PHP, né, para o pacote de interpretação de dados do PHP, que se tiver acesso a banco de dados também faz um acesso a banco de dados, devolve essa requisição e devolve para o usuário somente uma resposta em HTML. Então é o que a gente chama aqui de request response. Só lembrando que aqui o banco de dados está num servidor separado, né? Eu tenho meu servidor web num lugar e tenho meu servidor de banco de dados em outro. Mas nada impede que esse servidor de banco de dados esteja, né, no mesmo pacote aqui, na mesma máquina, digamos assim. Né? Nada impede. Tá? Aqui é só um exemplo mostrando que pode estar também de maneira separada. Para os exemplos, a gente utilizou aqui o AMP. Né? Por que o AMP? O AMP ele é um pacote que já foi feito aí para o Windows. Né? Ele tem o Apache, ele tem o MySQL, que é o banco de dados, e tem aí o pacote de dados do PHP. Então, o AMP serve, mas você poderia estar utilizando qualquer outro pacote. O LAMP, se fosse para Linux, o MAMP, o XAMPP, enfim, EasyPHP, existe uma variedade aí no mercado de pacotes, né? Inclusive, você também poderia estar utilizando a instalação, né, separadamente dessas tecnologias aqui. Ou seja, você poderia estar instalando o PHP separadamente, indo lá no site do PHP, baixando o PHP, instalando o Apache, instalando o MySQL, tudo separadamente. A vantagem de se instalar separado é que você consegue aí as últimas versões de cada uma das tecnologias que você está utilizando. Então você vai ter a última versão do PHP, a última versão do Apache, a última versão do MySQL,
a última versão do PHP MyAdmin. Mas eu acabei indicando aqui o AMP, né? Como o nosso estudo aqui inicial é mais um estudo para a gente aprender a linguagem PHP, acabei indicando aí a utilização da ferramenta que acaba se tornando mais fácil a sua instalação. Mas para uso profissional, se você fosse montar um servidor, né, que fosse ter esse tipo de suporte, o ideal seria que você tivesse a instalação dessas tecnologias de maneira separada. Aqui eu coloquei alguns outros exemplos, né, de pacotes que a gente pode estar utilizando. Então, algumas informações importantes aqui para a gente é que para uma página funcionar, a gente precisa que o seu conteúdo esteja salvo dentro da pasta www lá do nosso AMP, né? Ou se fosse, por exemplo, o champ, seria a pasta htdocs, enfim. Eu preciso que meu código esteja, né, dentro da página, dentro da pasta, dentro do diretório do pacote que eu estou utilizando, tá? Aí eu até coloquei aqui uma informação que opcionalmente eu posso também salvar o meu código utilizando um diretório virtual. Ou seja, se eu não quiser salvar o meu código aqui dentro desse caminho, né, por exemplo, no caso do AMP, eu poderia estar salvando, né, criando um diretório virtual. Bastaria que eu viesse aqui no Apache, ó, eu conseguiria aqui no Apache criar um diretório virtual e apontar o meu caminho para, por exemplo, C2 downloads ou C2 né, documentos, enfim, para qualquer outro local. Para eu rodar, né, o Apache funcionando aí com o PHP, eu preciso acessar ou localhost, né, barra o meu arquivo ou a minha pasta, ou utilizar o IP local, que é 127.0.0.1, e também o caminho, né, que seria aí a minha pasta ou o meu arquivo que eu quero acessar. Então, para que se possa utilizar o PHP, eu preciso, na hora de criar o meu código, informar que aquele código que eu estou digitando é um código do PHP. Então, eu tenho a minha tag de abertura, que é o símbolo de menor, interrogação PHP, e eu termino o meu código com interrogação maior. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui. Aqui eu tenho um exemplo, a minha extensão tem que ser do meu arquivo .php, tá? Não pode ser .txt, .html, enfim, porque eu vou fazer o uso aqui da linguagem PHP, então a extensão tem que estar como PHP. Aqui eu tenho uma estrutura de página HTML, e repare que aqui embaixo eu quis fazer a impressão de uma mensagem dizendo um olá mundo, né? Um hello world. E aí eu utilizei o comando echo, que é o comando que faz essa impressão, e aí aqui eu abri o PHP para dizer que esse código é PHP e fechei aqui. É importante lembrar que eu tenho que terminar o meu código com o ponto e vírgula, tá? E que tudo que eu não colocar dentro da minha tag PHP vai ser considerado aí HTML. Então, da linha 1 à linha 7 e da linha 11 à linha 12 é considerado HTML. E da linha 8 à linha 10 é considerado código PHP. Aqui eu tenho um outro exemplo, né, falando um pouquinho aí sobre o código anterior. Então, quando eu rodo o código anterior, eu tenho que rodar dessa forma, né, que seria a forma como eu salvei. Eu tenho que localhost, exemplo 1 seria o meu diretório, index.php seria o nome do meu arquivo, tá, por exemplo. E ao acessar lá no meu navegador, ele vai sempre procurar pelo index.php. Então, se eu quisesse omitir esse arquivo aqui, claro, caso o meu arquivo estivesse salvo como index.php, né, eu poderia só informar o nome da pasta, que aí automaticamente ele já iria procurar pelo index.php. Aqui seria o resultado, né? Depois que eu rodei o meu código, esse é o resultado que ele mostraria na tela. E aqui, como eu falei, se eu clicasse com o botão direito e pedisse para exibir o código fonte, ele não iria exibir, vou voltar aqui o slide para mostrar, ele não iria exibir nem a minha abertura de PHP, nem o echo e nem essa estrutura de fechamento do PHP. Ele só iria mostrar o quê? A saída HTML. E a saída HTML nada mais é do que essa mensagem aqui, ó. Então, por isso que é importante, né? O meu código foi lá, eu vou voltar aqui, ó, para mostrar. O meu código, quando eu fiz a requisição, ele foi lá no servidor,
fez a interpretação disso, do meu código, fez um acesso, né, ao conjunto de dados das DLLs do PHP para poder fazer a interpretação do que era código PHP e devolveu para mim o que? Só uma resposta HTML, que é basicamente isso que eu tenho aqui, uma resposta HTML. Então, aqui eu acabei de explicar, né? A minha sintaxe PHP acaba não aparecendo, então isso é importante para a gente, porque se eu tivesse ali utilizando algum tipo de algoritmo para interpretar senhas, né, validar, fazer autenticação, enfim, ele não teria acesso a isso, o usuário, né, não teria acesso. É importante também que no seu navegador você consiga fazer um acesso lá na parte de ferramentas do desenvolvedor para poder entender um pouquinho mais sobre alguns recursos. Então, aqui eu coloquei um código que normalmente a gente usa no navegador Google Chrome, mas que a gente pode também estar utilizando de maneira parecida em outros navegadores. Então, quando eu faço esse acesso ou peço para inspecionar a minha página, ele traz uma série de opções. E aqui eu cliquei na opção Network. Então, na opção Network, ele já me mostra que a requisição da minha página teve status 200. Então, o status 200 é um status muito comum, né? Porque é o status de que tudo funcionou da maneira correta. Eu consegui fazer requisição e ele me trouxe uma resposta da maneira correta. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente faz uma requisição de uma página que não existe, ele retorna para a gente um erro, né? Um status 404. Também que é comum, né, de acontecer quando a gente tem algum tipo de erro. Tá bom? Então, aqui, quando dá tudo certo, é o status 200. Então, para a gente fazer comentários com o PHP, a gente pode usar o // ou o símbolozinho aqui, né, de jogo da velha, que aí ele automaticamente vai entender que essa linha precisa de comentário. Ou se eu quiser comentar também um conjunto de linhas, né, várias linhas ao mesmo tempo, eu posso utilizar o /* e finalizo com */. E é isso. Assim finalizamos essa parte de conceitos básicos do PHP. Até a próxima.